Olá pessoal, agora é o vídeo de número 11, na continuação falando sobre o drama dos vícios com orientações bíblicas. Nós estamos nesse vídeo que tem como título Palavra do Fundador do Jacob's Ladder, Dr. Kevin Blankenship. Vamos falar sobre a palavra desse fundador, um grande homem, e ele vai falar sobre o motivo pelo qual ele decidiu fundar esse instituto, ou esse centro de reabilitação. Foi exatamente o que aconteceu na sua própria família. O filho dele, um dependente químico. E isso o motivou a fundar esse trabalho. O Dr. Kevin Blankenship, de Morgantown, West Virginia, é um médico com formação na Universidade Escola de Medicina de Virgínia Ocidental, e ele profere essa palavra toda e destaca os temas principais. Vídeo 11. Palavra do fundador do Jacob's Ladder, Dr. Kevin Blankenship. Entre os minutos 12:21 e 14:11, o fundador do Centro de Reabilitação Jacob's Ladder, local do documentário Dr. Kevin Blankenship, de Morgantown, West Virginia, médico com formação na Universidade Escola de Medicina da Virgínia Ocidental, no documentário, proferiu uma palavra a todos, esclarecendo o motivo de ter fundado essa clínica, a saber, o seu filho, que passou pelo mesmo problema, o vício em opioides. Apresentou também na ocasião a sua família. Dois subtemas o Dr. Kevin abordou em sua palavra: flexibilidade e compaixão. Deixou claro que o trabalho na clínica só é possível porque essas duas virtudes estão presentes. Flexibilidade. A Bíblia nos ensina, em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O coração flexível agrega pessoas e estabelece comunhão. A solidão não é uma alternativa para as pessoas. No contexto da igreja, somos o corpo de Cristo. Apesar de vivermos dissabores, decepções e até injustiças, problemas familiares em geral, nada supera as bênçãos e vitórias que provamos em comunhão uns com os outros. A mente de Deus revelada nas Escrituras, nos ensina que aquele que busca satisfazer seu próprio desejo se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Isso está em Provérbios 18:1. Mas essa mesma sabedoria divina também registrou para a nossa instrução e bênção que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Isso está no texto de 1 Coríntios 12:18 e 21. Logo, viver em comunhão só é possível com a flexibilidade no trato com as pessoas, porém sem desmerecer as regras. Isso é essencial numa clínica. O coração perdoador, quebrantado, pacificador, flexível, é o coração que reflete o coração de Deus. O coração flexível compreende o erro do outro, pois sabe que também tem seus erros e reconhece que precisa de ajuda. Um dos exemplos desse coração que aprendemos no Jesus, porém Jesus como Deus, sempre sem pecado, quando ele se encontra no poço de Samaria com a mulher samaritana. Vemos isso em João capítulo 4, versículo 9 e do versículo 41 ao 42. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, da palavra da mulher, o testemunho dela. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A flexibilidade de Jesus trouxe facilidade no diálogo e arrependimento ao coração daquela mulher. E como consequência, muitos se converteram por causa de sua mudança de vida. Nós sabemos do texto bíblico que aquela mulher, ela tinha uma vida difícil. Jesus havia revelado, sem saber, sem ela ter contado na realidade, mas sabendo por revelação, que ela já tinha tido vários maridos. E ela se admirou disso e teve a sua vida transformada em Cristo Jesus. Ele não foi conivente com o pecado dela, mas trouxe a possibilidade de uma nova história e ela decidiu pela mudança. Glória a Deus. Compaixão. Sem ela, não há cristianismo, nem qualquer chance de alguém se salvar ou se recuperar, seja qual for a situação. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz assim: saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Somos a mensagem viva de Jesus, os pés e as mãos deste Redentor que sempre agiu com compaixão. Precisamos estar sempre unidos a este sentimento como igreja e individualmente também. O nosso diferencial está na inspiração que recebemos do nosso amigo Jesus, do nosso Deus Salvador, através de sua terna compaixão pela humanidade. Seu exemplo nos motiva a agir com compaixão pelos nossos semelhantes. A palavra compaixão aparece 83 vezes na Bíblia Sagrada, 65 vezes no Antigo Testamento, 18 vezes no Novo Testamento, sendo que 11 vezes ocorre nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas apenas, em relação ao ministério de Jesus. Isso reflete que o ministério de Cristo tem uma marca, a marca da compaixão. A palavra deriva do latim compassiones, que significa piedade, capacidade de sentir o que o outro sente. Compati, que significa sentir piedade, é uma junção de com, junto em latim, mais pati, sofrer, aguentar. No grego, essa palavra é esplagnizomai. Está relacionada com as partes internas ou viscerais de um indivíduo. Então, quando Cristo sentia íntima compaixão, significava que estava sendo movido como pelas suas entranhas, profundamente sensibilizado. Ele realmente sentia a dor e o sofrimento dos outros. A compaixão é um atributo comunicável de Deus e nos fala de duas verdades. A compaixão leva a Deus a agir e o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento e às nossas necessidades. Obrigado.